Fazia uma noite escura e silenciosa quando decidi fazer uma caminhada solitária pela praia. O som das ondas batendo suavemente na costa era a única música que ecoava ao meu redor. Meu nome é Michael. Essa história faz parte da minha vida e aconteceu há muitos anos atrás. Enquanto caminhava, avistei um farol distante na ponta da praia. Sua luz intermitente cortava a escuridão como um olho vigilante no horizonte. Aquela visão despertou minha curiosidade e decidi me aproximar para investigar o que parecia ser um lugar abandonado há tempos. À medida que me aproximava, o farol parecia crescer em altura e mistério. O vento gélido aumentava, trazendo consigo um presságio de inquietação. Sombras se moviam dentro da estrutura e uma sensação de desconforto começou a se instalar em mim. Eu não conseguia ver claramente o que estava acontecendo lá dentro, mas algo me impelia a continuar em direção ao farol. Cada passo parecia pesar mais, como se o ambiente ao meu redor estivesse se tornando mais denso e hostil. A luz fraca no topo do farol começou a girar lentamente, iluminando brevemente figuras indistintas nas janelas. O brilho pálido revelava silhuetas que se moviam de forma desordenada, como se dançassem ao som de uma melodia sombria que eu não conseguia ouvir. Cheguei à base do farol e uma sensação de arrependimento começou a crescer dentro de mim. As portas de madeira estavam entreabertas, balançando suavemente com o vento. O interior parecia tão escuro e impenetrável quanto o abismo mais profundo. Com o coração acelerado, tomei uma decisão impulsiva e entrei. O ar estava carregado com um cheiro estranho e enfumaçado. A escuridão era sufocante, e eu mal conseguia enxergar além de alguns metros à minha frente. O som do vento havia desaparecido, substituído por um silêncio perturbador. Meus passos ecoavam como sussurros indesejados, enquanto eu avançava cautelosamente. De repente, uma luz fraca acendeu-se em uma das salas adjacentes. Minha respiração se prendeu na garganta quando vi sombras se movendo nas paredes. Figuras se contorciam e dançavam, semelhantes a marionetes em uma performance macabra. Meus olhos não queriam acreditar no que estavam testemunhando. Tentando manter a compostura, segui adiante, guiado pela luz intermitente que continuava a girar no alto do farol. A cada passo, meu coração pulsava mais rápido. Então, em um momento de terror absoluto, a luz do farol parou de girar e focou diretamente em mim, como se estivesse me acusando de invadir seu santuário. Fui consumido por uma sensação de puro pavor. Uma presença invisível parecia me cercar, observando cada movimento meu. As sombras se contorciam e se aproximavam, ameaçadoras. Eu sabia que não podia ficar ali por mais tempo. Em um impulso de sobrevivência, virei-me e corri em direção à saída, ignorando qualquer noção de cautela. O farol parecia resistir à minha fuga, como se quisesse me prender em seu abraço sinistro para sempre. Finalmente, escapei para a noite fria, o som das ondas acalmando meus nervos abalados. A adrenalina continuava a pulsar em minhas veias, enquanto eu me afastava do farol sombrio naquela noite fria. A praia deserta parecia ter ganhado uma aura mais sinistra, como se o próprio ambiente estivesse impregnado com a presença maligna que eu acabara de testemunhar. Meu corpo tremia involuntariamente, e cada sombra ao meu redor parecia ganhar vida própria, dançando e se contorcendo como as figuras perturbadoras dentro do farol. O vento sussurrava palavras ininteligíveis em meus ouvidos, enquanto meu coração batia descompassado no peito. Decidi afastar-me o mais rápido possível daquele lugar amaldiçoado, mas meus pensamentos estavam turvos e confusos. Cada passo que eu dava ecoava como um eco estrondoso na noite silenciosa, como se eu estivesse sendo perseguido por alguma força invisível. De repente, um som agudo cortou o ar, fazendo-me parar abruptamente. Olhei ao redor, mas não havia nada além das sombras dançantes projetadas pela luz da lua. Meus sentidos estavam aguçados, alertas para qualquer sinal de perigo iminente. Foi quando ouvi uma risada, baixa e sinistra, vindo de algum lugar além das dunas. Um calafrio percorreu minha espinha, e uma sensação de desespero crescente tomou conta de mim. A risada continuava, ecoando na escuridão como um prenúncio de tormento. Decidi correr, ignorando a areia fria que se agarrava aos meus pés descalços. Cada sombra era agora um potencial agressor, e a lua cheia, antes reconfortante, parecia agora lançar uma luz pálida sobre meu caminho tortuoso. Enquanto eu corria, o farol permanecia como um farol sinistro no horizonte, sua luz intermitente ainda lançando seus feixes sobre a praia deserta. Uma sensação de inevitabilidade começou a se instalar em mim.
como se eu estivesse preso em um ciclo interminável de horror. Tropecei em uma pedra oculta na areia e caí de joelhos. O som da minha queda foi ensurdecedor em meio ao silêncio opressivo. Fiquei ali, ofegante, tentando recuperar o fôlego enquanto a risada continuava a ecoar ao meu redor. Então, vi algo mover-se nas sombras à minha frente. Uma figura escura, indistinta, emergiu lentamente do véu da noite. Meu corpo inteiro ficou tenso de terror, incapaz de mover um músculo sequer enquanto a figura se aproximava. Era como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo prolongando minha agonia. A figura finalmente se revelou à luz da lua, e meus olhos se arregalaram em horror. Era uma figura esguia e desfigurada, com olhos vazios que pareciam refletir o abismo. Instintivamente comecei a recuar, mas a figura avançou, movendo-se de maneira desarticulada e errática. A risada ecoou mais uma vez, enchendo meus ouvidos com seu tom infernal. Então, como se acordasse de um pesadelo, levantei-me e corri como nunca antes. A figura sombria perseguia-me, sua presença macabra enchendo-me de terror indescritível. Cada músculo do meu corpo doía de exaustão, mas eu não podia parar. Sabia que minha vida dependia disso. Por fim, cheguei à estrada que levava de volta à civilização. Não olhei para trás enquanto continuava a correr, a esperança de escapar daquela noite horrível mantendo-me em movimento. Quando finalmente alcancei um local seguro, meu corpo estava em frangalhos, mas minha mente estava em turbilhão. Contei minha história para os outros, mas poucos acreditaram em mim. Aqueles que ouviram meu relato apenas balançaram a cabeça, dizendo que eu devia ter imaginado tudo. Mas eu sei a verdade. Naquela noite, no farol abandonado na ponta da praia, eu testemunhei algo que vai além da compreensão humana. Algo sinistro e implacável que ainda me assombra em minhas noites mais escuras. Meses se passaram desde aquela noite terrível no farol. No entanto, as sombras daquele encontro assombravam minha mente dia e noite, como se uma névoa escura tivesse se instalado permanentemente em minha alma. Tentei retomar minha vida normalmente, mas nada parecia dissipar o medo que me consumia. Pesquisas desesperadas na internet e em livros antigos me levaram a descobrir relatos obscuros sobre a história daquele farol. Parecia que ele tinha um passado sombrio, envolvendo tragédias inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos. Em uma noite particularmente fria e ventosa, fui acordado por um som estranho vindo da janela do meu quarto. Parecia o farfalhar de uma cortina, mas eu sabia que todas as janelas estavam fechadas. O vento lá fora uivava como uma alma atormentada, e uma sensação de opressão encheu o quarto. Com o coração na garganta, levantei-me da cama e caminhei cautelosamente em direção à janela. Quando cheguei perto, uma sombra escura passou rapidamente pela vidraça, como um vulto fugaz de terror. Uma sensação de pavor me invadiu, e me vi paralisado diante da janela, incapaz de desviar o olhar. Foi então que vi algo ainda mais perturbador. A luz fraca e intermitente de um farol piscando ao longe, na direção da praia. Meus olhos se arregalaram de terror, pois sabia que não poderia ser real. O farol tinha sido abandonado, sem energia, desde aquela noite fatídica. Uma voz sussurrou em minha mente, um eco da risada que ouvi naquela noite, agora mais clara e mais insidiosa. Venha, parecia dizer, venha descobrir o que se esconde nas sombras. Um impulso irracional tomou conta de mim. Apesar de todos os meus instintos gritarem para eu fugir, encontrei-me descendo as escadas em direção à porta da frente. O vento lá fora rugia com uma ferocidade que eu nunca tinha experimentado antes, como se a própria natureza tentasse me deter. Com passos trêmulos, saí para a escuridão da noite. O farol continuava a piscar ao longe, sua luz fraca agora parecendo mais próxima e ameaçadora. Cada parte do meu ser clamava para voltar para dentro de casa, para a segurança do meu refúgio. Mas eu continuei, movido por uma força invisível que me arrastava em direção ao desconhecido. A praia se estendia diante de mim, deserta e silenciosa, como se estivesse aguardando minha chegada. Quando cheguei ao local onde o farol se erguia, meu coração parecia prestes a explodir em meu peito. O vento diminuiu subitamente, e o ar ao meu redor ficou imóvel e pesado. O farol estava ali, alto e sombrio, suas paredes envoltas em mistério e desolação. Sem hesitação, entrei na estrutura deteriorada do farol. O ar estava impregnado com um odor doce e acre, como se a própria morte pairasse ali. O som dos meus passos ecoava pelas escadas de madeira apodrecida enquanto subia em direção ao topo.
A luz do farol acima começou a girar lentamente, preenchendo cada canto com sua luminosidade fantasmagórica. Foi então que vi as sombras se movendo nas paredes, contorcendo-se e dançando como naquela fatídica noite. "Quem está aí?" Gritei, minha voz tremendo de medo e determinação. A risada ecoou em resposta, mais próxima e mais distinta do que nunca. De repente, a luz do farol se apagou, mergulhando o interior em trevas absolutas. O silêncio era ensurdecedor. Eu estava sozinho na escuridão, cercado por algo que não podia compreender. Então uma presença gelada se fez sentir ao meu redor. Uma mão fria e pálida tocou meu ombro, e eu gritei, desesperado, tentando me libertar daquela garra implacável. Mas não havia escapatória. A risada ecoava cada vez mais alto, preenchendo minha mente com terror absoluto. E no momento em que achei que não poderia mais suportar, a luz do farol voltou a brilhar, revelando o vazio ao meu redor. Foi então que percebi que nunca mais seria o mesmo. O farol tinha despertado algo dentro de mim, algo que agora se apoderava de minha alma como uma sombra faminta. Desde então, me tornei um prisioneiro de meu próprio pesadelo, condenado a vagar nas sombras do farol abandonado para todo o sempre. E assim, esta história serve como um aviso. Cuidado com o que você busca nas trevas, pois pode encontrar algo muito mais terrível do que jamais imaginou. Enquanto vagava pela praia deserta naquela tarde sombria de outono, eu me vi imerso em um cenário quase surreal. O vento gélido soprava da direção do mar, trazendo consigo um ar de mistério e inquietação. A areia sob meus pés estava molhada e compactada, evidência da maré que havia recuado horas antes. Foi então que avistei algo estranho no horizonte. Uma figura sinistra se destacava entre as rochas e as ondas quebrando na costa. Curioso, me aproximei, sentindo meu coração acelerar à medida que meus passos ecoavam na solidão da praia deserta. A escultura era grotesca, feita de areia escura e conchas. Representava uma criatura marinha distorcida, com tentáculos retorcidos e olhos vazios que pareciam me fitar com uma intensidade perturbadora. Eu me peguei encarando aquela representação macabra, sentindo uma estranha conexão com sua presença enigmática. Enquanto eu estava lá, absorto pela escultura, um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que a maré começava a subir rapidamente. Era como se a escultura tivesse previsto algo terrível, e agora a natureza ao redor estava respondendo a esse presságio sombrio. Um calafrio de pavor se espalhou por mim quando me dei conta de que a água avançava em minha direção, envolvendo-me lentamente. Os sons das ondas pareciam agora uma sinfonia assustadora, enquanto eu lutava para recuar, minhas pegadas sendo apagadas pelas águas crescentes. Agora, cercado pela imensidão do oceano, senti-me pequeno e vulnerável. A escultura parecia ter despertado algo ancestral e maligno, e eu era apenas um espectador impotente nesse jogo sombrio entre a arte feita pela natureza e a natureza que se rebelava contra mim. Em um último esforço desesperado, corri em direção à costa, as ondas lambendo meus calcanhares enquanto a maré alcançava seu auge. Por um instante, temi que a criatura retratada na escultura ganhasse vida e emergisse das profundezas para me engolir na escuridão sem fim do mar. Finalmente, com o coração martelando em meu peito, alcancei a segurança relativa da praia seca. Olhei para trás uma última vez e vi a escultura, agora parcialmente submersa, como se dissolvesse junto com minha provação. Após aquele encontro perturbador na praia deserta, eu me encontrava em um estado de nervosismo constante. As imagens da escultura grotesca e da maré subindo rapidamente continuavam a assombrar meus pensamentos, como se um presságio sombrio pairasse sobre mim. Naquela noite, enquanto tentava dormir, fui assaltado por pesadelos vívidos. Sonhei com criaturas marinhas distorcidas emergindo das profundezas, com olhos sem vida fixados em mim, seus tentáculos se estendendo em minha direção. Cada onda quebrando na praia parecia um eco distante dos sons aterrorizantes que permeavam meus sonhos. Acordei sobressaltado, o suor frio escorrendo pelo meu rosto. A sensação de que algo sobrenatural havia sido desencadeado pela minha presença naquela praia era avassaladora. Eu precisava entender o que aquela escultura representava e por que ela exercia tal poder sobre mim. Decidi retornar à praia no dia seguinte, apesar do meu medo crescente. O sol estava alto no céu quando cheguei ao local, mas uma atmosfera opressiva pairava sobre a paisagem. A maré estava baixa novamente,
revelando a extensão da praia e as rochas que antes estavam submersas. Ao me aproximar do local onde vira a escultura, uma sensação de pavor me envolveu. Não havia vestígios da criatura de areia que me aterrorizara tão profundamente. Em seu lugar, apenas areia e conchas dispersas testemunhavam minha visita anterior. Enquanto eu examinava o terreno, uma mudança sutil no ambiente chamou minha atenção. O vento, que antes era frio e cortante, agora sibilava baixinho como um murmúrio fantasmagórico. Uma névoa começou a se formar ao longe, engolindo a linha do horizonte em tons acinzentados. Sem aviso, uma sensação de vertigem me atingiu. Parecia que o próprio mundo ao meu redor estava distorcendo-se, como se a realidade estivesse se desfazendo diante dos meus olhos. Eu me sentia cada vez mais isolado, envolto por uma presença indefinível e hostil. Foi então que ouvi um som estranho, um murmúrio abafado que ecoava pela praia deserta. Virei-me bruscamente, meu coração acelerando em antecipação do desconhecido. Entre a névoa densa, vislumbrei sombras em movimento, formas indistintas que pareciam dançar ao som de uma melodia distorcida. Sem saber para onde correr, fiquei paralisado, observando o espetáculo sinistro se desdobrar diante de mim. As sombras se aproximavam lentamente, contorcendo-se como seres vivos em busca de algo desconhecido. Eu estava hipnotizado, incapaz de desviar o olhar daquela visão surreal. Foi então que senti algo tocar meu ombro. Um arrepio gelado percorreu minha espinha quando me virei lentamente para encarar o vazio. Não havia ninguém ali, mas a sensação de presença era avassaladora. Uma voz sussurrou em meu ouvido, um suspiro frio que parecia atravessar minha alma. Você despertou o antigo guardião. A voz murmurou carregada de malícia e desespero. Agora ele clama por sua alma. Um grito preso na minha garganta, eu corri. Corri como nunca havia corrido antes, desviando-me das sombras que se estendiam em direção a mim. A névoa se adensava, obscurecendo minha visão, mas eu continuava avançando, movido por um instinto de sobrevivência primal. Por fim, encontrei-me de volta ao meu carro, ofegante e tremendo. Olhei para trás uma última vez, apenas para ver a praia deserta mergulhada na escuridão. Aquela experiência, aquela terrível revelação do sobrenatural, me deixou marcado para sempre. Os dias se transformaram em noites inquietas, desde aquela experiência sobrenatural na praia deserta. Cada sombra à meia-noite evocava lembranças da névoa sinistra e das sombras dançantes que haviam me perseguido naquele lugar amaldiçoado. Mesmo tentando retomar minha rotina, eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. Uma sensação de paranoia constante se instalara, como se os olhos do desconhecido estivessem sempre sobre mim, aguardando o momento certo para se revelar. Foi numa noite tempestuosa que os acontecimentos tomaram um rumo ainda mais sombrio. O céu rugia com trovões e relâmpagos, enquanto eu me encontrava encolhido em minha casa, tentando ignorar os arrepios que percorriam minha espinha. De repente, um estrondo alto fez as janelas tremerem. O som não vinha dos trovões, mas sim de algo mais próximo, mais palpável. Relutante, dirigi-me à janela e olhei para fora, encarando a escuridão e a chuva torrencial. Foi então que vi a figura. Uma sombra escura e disforme, parada no final da rua, iluminada apenas pelos clarões dos relâmpagos. Meu coração disparou quando percebi que era a mesma silhueta que havia visto na praia, entre a névoa densa. O medo me paralisou por um instante, mas logo a necessidade de entender e confrontar o inexplicável tomou conta de mim. Com uma lanterna em mãos, saí determinado pela porta da frente e avancei na direção da figura obscura. A cada passo que eu dava, a tempestade rugia com mais fúria, como se o próprio céu estivesse chorando pela aproximação do terror iminente. A sombra permanecia imóvel, aguardando minha chegada com uma paciência macabra. Quando finalmente alcancei o local onde a figura se encontrava, a chuva diminuiu abruptamente, deixando apenas um silêncio pesado no ar. Ergui a lanterna, iluminando o vulto diante de mim. O que vi naquela luz trêmula fez meu sangue gelar nas veias. Era a escultura de areia e conchas, a mesma criatura grotesca retratada na praia deserta. Mas ali, na minha rua, ela ganhara vida própria, distorcida e ameaçadora. Antes que eu pudesse reagir, a criatura se moveu. Seus tentáculos retorcidos estenderam-se na minha direção, envolvendo-me em um abraço apertado e úmido. Uma sensação de sufocamento tomou conta de mim, enquanto eu lutava contra a presença maligna que me envolvia. Você despertou o guardião. A mesma voz sussurrou, agora ecoando ao meu redor. Agora,
Ele reclama o que é seu. A criatura começou a me arrastar para a escuridão, suas formas distorcidas dançando ao ritmo de uma dança macabra. Eu gritei, mas minha voz parecia perder-se na tempestade ensurdecedora. Foi então que, em um último esforço de desespero, recordei-me da escultura na praia, do presságio sombrio que ela representava. Com todas as minhas forças, recitei uma prece antiga, uma súplica desesperada por proteção contra as forças do além. Para minha surpresa, a criatura parou. Um gemido agudo ecoou pelo ar, e a sombra começou a se desfazer como areia sendo levada pelo vento. Ofegante e tremendo, vi a escuridão se dissipar lentamente, levando consigo a presença ameaçadora que quase me consumira. No silêncio que se seguiu, a tempestade diminuiu, e eu me vi novamente na rua deserta, cercado apenas pela calma pós-tormenta. Mas a lembrança daquela noite assombrada permaneceria comigo para sempre. A partir daquele dia, aprendi a respeitar os limites entre o mundo conhecido e o desconhecido. O terror que encontrei na praia deserta não era apenas uma escultura de areia, mas uma advertência sombria sobre os perigos que espreitam nas profundezas do oceano e além da compreensão humana. Enquanto eu viver, carregarei essa experiência como uma lembrança sombria de que o sobrenatural não deve ser provocado, pois suas consequências podem ser devastadoras e impiedosas. Enquanto eu caminhava pela praia, aproveitando a brisa salgada e o som das ondas quebrando suavemente na costa, minha atenção foi atraída por uma concha peculiar. Estava ali, meio enterrada na areia úmida, brilhando com tons iridescentes sob os raios dourados do sol poente. Curioso, abaixei-me e apanhei-a, sentindo sua superfície suave e fresca contra meus dedos. Assim que a segurei, algo estranho aconteceu. Um sussurro suave e melódico começou a ecoar em meus ouvidos, como se fosse o próprio mar sussurrando seus segredos. Os sons pareciam contar uma história ancestral, uma narrativa sombria que transcendia o tempo e o espaço. Minha curiosidade logo deu lugar a uma sensação de inquietação, pois eu me senti cativado por aquelas palavras etéreas que dançavam em minha mente. A história contada pelos sussurros era sobre o mar, mas não o mar que conhecemos hoje. Era uma história de tempos antigos, de eras esquecidas, quando o oceano era habitado por criaturas além da nossa imaginação. Senti-me transportado para um mundo de lendas e mistérios, onde monstros marinhos nadavam nas profundezas e seres estranhos dominavam os recifes. Conforme eu continuava a ouvir, percebi que aquela não era apenas uma narrativa, mas um aviso. Os sussurros alertavam sobre perigos ocultos, sobre segredos que deveriam permanecer enterrados no fundo do mar. Uma sensação de medo começou a se enraizar em mim, uma sensação de que eu estava tocando algo proibido e perigoso. Mesmo assim, eu não conseguia soltar a concha. Era como se estivesse preso em um encantamento, incapaz de resistir ao chamado daqueles sussurros enfeitiçantes. Minha mente estava tomada por visões de águas escuras e sombrias, de sombras se movendo sob a superfície, de olhos que brilhavam no escuro das profundezas. Então, subitamente, os sussurros cessaram. Fiquei ali, na praia deserta, com a concha ainda em minha mão. O sol havia desaparecido no horizonte, deixando para trás uma paisagem tingida de tons de azul e violeta. Eu me senti sozinho e exposto, como se algo tivesse sido despertado dentro de mim, algo que eu não conseguia compreender. Com o coração acelerado, deixei a concha cair na areia e dei alguns passos para trás. Uma sensação de alívio misturada com apreensão me envolveu enquanto eu me afastava daquele local. Aquela experiência deixou uma marca em mim. Uma lembrança que eu sabia que nunca seria capaz de explicar completamente. Desde então, evito a praia durante o crepúsculo e mantenho-me longe das conchas que parecem brilhar com um chamado misterioso. A história que ouvi naquele dia continua a ecoar em minha mente. Uma lembrança constante de que o mar guarda segredos que talvez seja melhor deixar adormecidos.